Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, nossa aula bíblica da Escola Dominical, estudaremos a lição número 12, 20 de setembro de 2020. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. A um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Temos como verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Temos os textos das leituras diárias, de segunda a sábado, que fala, do livro de Gênesis, Êxodo e etc. A nossa lição de hoje, nós estaremos estudando a respeito do livro de Esdras, leitura bíblica em classe. Esdras 9, de 1 a 4, quem está em casa aí pode ler, pode abrir. Quem está aqui na igreja também pode estar já acompanhando através da Bíblia. Esdras 9, de 1 a 4, Neemias 13, 23 a 26, Neemias 9, 38 e Neemias 10, 1, 29 e 30. Eu não vou estar lendo os textos porque a gente vai acabar perdendo um tempinho, porque os textos são grandes, mas os irmãos já deixam a Bíblia aberta, acompanhem de casa, acompanhem onde vocês estiverem, ok? A nossa introdução dessa lição de hoje, ela fala o seguinte: nesta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar este problema. E também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus, aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Êxodo 34, 11, 16, Deuteronômio 7, 3 e 4. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos dessas abominações. Esdras 9, de 1 a 14. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Esdras 10, de 1 a 13, que é o que fala o texto, da nossa lição. Então, irmãos, o que a gente pode estar observando a este respeito, já para a gente iniciar? Desde os tempos dos juízes, homens israelitas haviam se casado com mulheres pagãs de outras denominações. Mulheres pagãs eram mulheres que não eram judias, da mesma raça deles. E logo, após o casamento, eles começavam a adotar as suas práticas pagãs. Ou seja, ao invés de os homens influenciarem as mulheres com as suas práticas judaicas, com a sua religiosidade, eles eram influenciados com uma maior parte a praticar as práticas pagãs das mulheres, as práticas religiosas delas. Temos um grande exemplo, a respeito desse acontecimento, que foi o rei Salomão. O rei Salomão, o maior rei de todos os reis, dotado da maior inteligência e sabedoria. Até ele foi dominado por isso, uma pessoa judeu e tinha conhecimento da lei e dos costumes, se deixou influenciar pelas suas mulheres pagãs
e cometeu os seus rituais, né? Embora essa prática fosse proibida naquele tempo, ele ainda existia nos tempos de Esdras, né? Então, o que aconteceu? Esdras ele ficou profundamente consternado ao verificar quando ele volta da Babilônia para poder reconstruir os muros e todo aquele processo que nós já vimos, nós já assistimos. Esdras, além de ter passado já toda a dificuldade a respeito da reconstrução, a respeito das lutas que é você levantar uma coisa que já está caída, que aparentemente não tem jeito mais, ele vai bater de frente com essas práticas, né? Práticas que o povo de fora trouxe para ali. A oposição ao casamento misto não era um preconceito. Às vezes eles pensavam, porque a pessoa é de uma etnia diferente, porque naquele tempo vieram pessoas de todos os lugares de volta para Jerusalém. Né? Então, a prática a proibição não era a respeito da raça, da cor, né, da pessoa, e sim era a respeito da prática mesmo. Porque naquele tempo, judeus e não judeus, eles eram da mesma origem semita, ou seja, todos eles eram descendentes de Sem, né, que era filho de Noé. Então, eles todos tinham a mesma aparência, daquela região específica ali. Então, até mesmo para eles era difícil decifrar quem era judeu e não judeu, os misturados e os não misturados, porque eles vinham da mesma origem, ou seja, eles eram da mesma forma, né? Não dava para eles discernir. Então, essa prática não era um preconceito racial, né? Ou seja, o motivo da proibição era exatamente o que estava dentro do coração deles, eram os ritos espirituais, era a forma ao qual eles estavam lidando com as coisas de Deus. E isso revoltou muito a Esdras, né? Pois a tendência de quem se ajunta com a escuridão é ficar escuro da mesma forma que a escuridão. Se você com a sua luz, a tendência é a escuridão tomar conta com mais facilidade da luz. Né? E não o contrário. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou luz e vou lá no meio daquela situação que é escuro, que é treva, e vou levar a minha luz. Muitas das vezes é mais fácil eles dominarem você do que você dominar eles, porque se julgando estar na luz, às vezes não faz e não se prepara para esse combate. E esse combate é muito maior e muito mais forte do que a gente possa imaginar. Não é uma coisa tão simples assim. Então, nessa introdução, a gente já observa, a gente já separa que a proibição deles não era a respeito de raça, era a respeito do rito, né? O que eles estavam fazendo. E Neemias, ele se aborreceu muito com essa situação. Então, temos que ficar muito vigilantes a respeito disso, de que se achar muito forte, se achar muito iluminado, e você acabar cometendo coisas que o mundo está fazendo e nem perceber. Esse é o grande problema, que essas situações acabam que nos dominam de uma tal maneira que a gente já não percebe que a gente já está nas trevas, a gente já está cometendo coisas que não é da vontade de Deus e acha que está tudo bem, acha que está fazendo a coisa certa, que está bonito, que está cumprindo o seu ritual indo na igreja, e às vezes não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Vamos lá para o primeiro tópico. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto, a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando a sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba quanto de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. Esdras 9, 6 a 15. E todo o povo chorou com grande choro. Aqui a gente observa a respeito da ira e da reação de Esdras, né? Ao se deparar com aquela situação do povo. E Esdras definiu o padrão de arrependimento por meio do seu próprio comportamento.
Então, o Esdras chorou, né, levou as pessoas à tristeza. E algumas pessoas podem responder positivamente quando lhes dissermos o que fazer. O que acontece? Esdras, ele como líder, né, e responsável espiritualmente por aquela situação, e ele consternado, o que ele fez? Chorou, se ajoelhou, orou a Deus, rasgou as suas vestes em sinal de protesto e consternação. Só que o que Esdras fez para convencer aquelas pessoas de que o que eles estavam fazendo estava errado, de que o que eles estavam fazendo não agradava a Deus? Ele não só deu ordem para as pessoas mudarem de vida, né? Ele entrou na mesma situação das pessoas, ele começou a fazer as coisas ao qual ele queria ver as pessoas fazendo. Então, hoje em dia a gente vê muito o termo faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Mas Esdras não. Ele também se pôs no meio do povo, ele também se pôs a praticar os mesmos atos ao qual ele estava observando, ele estava querendo que o povo fizesse, porque ele sabia que assim era a vontade de Deus, né? Quanto mais a gente responder positivamente para as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos atos, com as nossas ações, né, com o nosso comportamento, maior será o número de pessoas que farão aquilo ao qual eu estou os influenciando. Não adianta eu só falar, eu preciso também dar o meu exemplo, eu preciso também estar fazendo. Ou seja, não adianta eu só vir aqui na igreja e abrir a Bíblia, que é o nosso diário da vida, né, o nosso manual da vida. Não basta só eu abrir, ler e falar que é assim que tem que ser. Depois que eu saio daqui, eu não faço o que eu falei. Eu não ando nos caminhos ao qual eu sei que eu deveria, porque talvez a minha soberba seja muito grande ao ponto de achar que eu estou acima daquilo ali. Então, né, o Esdras, ele entendeu essa situação e não só orientou o povo a fazer, como também fez, né? Não basta só dizer, né? A gente tem que também fazer e colocar a mão na massa. E desde o início a gente observa esse espírito de liderança fantástico de Esdras, de Neemias, a respeito desse comportamento deles, de estar introjetado no meio do povo, de estar introjetado mesmo, sentindo as dores, sentindo a necessidade, porque quando ele se deparou com aquela situação do casamento misto, eu tenho certeza que, além de consternado, além de triste que ele tenha ficado, ele também se colocou no lugar daquelas pessoas, né? Ele sentiu empatia. Por que ele teve essa reação? Por que ele rasgou suas vestes? Por que ele passou também a fazer o que ele queria que o povo fizesse? Porque eu tenho certeza que ele sentiu os motivos que aquelas pessoas foram levadas a fazer aquilo ali. Afinal de contas, outrora eles estavam em cativeiro, sofrendo, vivendo em terras estranhas. A terra deles estavam destruídas. Então, ficaram à mercê de todas as coisas. Entende? Então, é lícito e é interessante essa atitude de Esdras, no caso, né? Esdras não se orientou o povo a fazer, e ele também fez. E isso é uma lição para a gente, como líder, como ensinadores, como pai, como mãe, de não só falar para o filho, você não tem que beber, você não pode beber e você não pode fumar, se dentro da sua casa você bebe, você fuma, você pratica coisas que está servindo de exemplo para eles, não é? Você prega uma coisa na sua igreja, mas para o seu vizinho você arruma confusão, você não consegue ter conversas cordiais, não consegue ter uma amizade com as pessoas lá fora, né? Não pode tocar no seu calo, que você já dá 3 pulos de altura para cima, não consegue entender o contexto da situação, não consegue entender o porquê que aquilo está acontecendo, não consegue voltar um pouquinho atrás e relembrar os motivos de toda aquela tragédia e já parte logo para o julgamento e para a sentença. Então, essa orientação que ele nos deixa aqui, que Esdras nos deixa, para que a gente não haja da mesma forma, né, de só mandar, de só orientar, e sim a gente também fazer.
O número 2 do primeiro tópico. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras, diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado de nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Esdras 10:3. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, e esforça-te. Aqui as próprias pessoas, né, estavam já orientando eles ao que o que ele deveria fazer, né? Aí a pergunta que fica é o que a gente acabou de ler aqui. Por que os homens receberam a ordem de mandar suas esposas e os filhos dessas esposas, que também eram deles, todos embora, né? O porquê que aconteceu isso? Se a gente sabe que, diante também da palavra de Deus, a separação e o divórcio também não é aprovado pelo Senhor, né? Embora a medida tenha sido extrema, e a gente sabe que diante da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, muitas medidas extremas precisaram ser tomadas por causa da rebeldia das pessoas, por causa da maldade. Tamanha era a infidelidade das pessoas, tamanho era o ódio das pessoas contra Deus. Então, determinadas medidas que nos assustam hoje, né, que nos deixam de boca aberta a respeito de como que a gente consegue imaginar um homem casado com muitos filhos, e naquela época não eram poucos filhos, não eram 2, eram 8 filhos, 10 filhos, 12 filhos, era o costume daquela gente, até mais, dependendo da mãe. E como é que a gente consegue imaginar hoje os nossos maridos tendo a ordem de mandar as mulheres embora com crianças pequenas, e lá eram escadinhas de 18 a 2 a 1 ano, a bebês. Então a orientação era essa. Embora essa medida pareça ser absurda para nós nos tempos de hoje, extrema, casamentos pagãos naquele tempo eram estritamente proibidos diante da palavra de Deus, né? Até mesmo os sacerdotes daquele tempo e os levitas haviam se casado com mulheres pagãs de outras denominações. O que se pode ser comparado hoje a um casamento de um cristão com um satanista. Então nós, cristãos, entendemos que a orientação é que a gente se case, que a gente se junte com pessoas da nossa mesma mentalidade espiritual, da nossa mesma mentalidade religiosa. É o mínimo que a gente pode estar buscando para a nossa vida. Para quê? Para que a gente não gere problemas para nós mesmos no futuro. Problemas esses que eu vou colher amanhã. Problemas esses que amanhã ou depois eu não vou entender o porquê que eu não consigo me entender com a família do meu esposo, porquê que eu não consigo me entender com a família da minha esposa, porquê que é sempre guerra, e por que meus filhos estão todos loucos e nada dá certo. Então, é esse resultado que Deus queria e quer até hoje evitar nas nossas vidas. Quer evitar o divórcio, as separações. Então, a gente precisa entender que não podemos nos levar pelas nossas emoções em determinados momentos. Não é porque é bonito, não é porque é bonitinha, é gatinho, é fofinho, não. Temos que primeiro colocar a nossa vida diante do Senhor. E eu tenho certeza que todo mundo, todo ser humano na face da terra, cristão, ele já tem o seu par, eu costumo dizer. Todo mundo tem o seu par já separado por Deus. Agora, vai depender de nós, depender de cada um, para poder ter paciência e colocar para Deus escolher e não para nós mesmos escolhermos. Então, como eu havia falado, no nosso tempo hoje é essa comparação que a gente faz, né? A forte atitude de Esdras, embora muito difícil para alguns, foi necessária para preservar Israel como uma nação comprometida com Deus, né? Era preciso que isso acontecesse. Alguns exilados do Reino do Norte, que era parte de Israel mesmo, haviam perdido tanto a sua identidade física e espiritual. Quando a gente fala perder a identidade espiritual, a gente imagina, né, uma pessoa que outrora ela falava de uma forma, ela acreditava numa forma, e em outro momento ela muda todo aquele contexto, ela muda todo aquele discurso.
Mas quando a gente fala que as pessoas elas mudaram sua identidade física, quando eu li isso, eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que alguém muda a sua identidade física? Mas é fácil saber, porque automaticamente, quando eu tenho uma identidade espiritual, o meu comportamento ele vai refletir no meu exterior, no meu externo. Né? Através das minhas vestes, através da minha postura, através do meu cabelo, através da minha maquiagem, através das minhas joias. Então, é uma forma de eu expor a minha identidade espiritual. Então, já consigo imaginar aquelas pessoas que outrora andavam com roupas, né, que eram roupas judaicas, roupas da tradição judaica, tanto as mulheres quanto os homens. A gente vai estar falando à frente mais um pouquinho como é que eram esses trajes, esse comportamento, e como é que eram e ainda para alguns são até hoje. E aí você já imagina uma pessoa que mudou de religião e começa a usar tudo que dá na cabeça, se enfeitar dos pés. Então é esse tipo de identidade física que a gente está falando aqui, né? E isso tudo através do casamento misto. Era o casamento misto que promoveu essas mudanças radicais nessas pessoas, né? E isso os israelitas, os moradores da ala norte, do reino norte lá de Israel. Esdras, os cônjuges pagãos, eles levaram o povo a adorar os ídolos. Então, vocês imaginam, tem uma comunidade religiosa, que era o caso do povo, né, os judeus e os israelitas, no caso, e entram influências de fora, e essas influências acabam que para alguns começam a infiltrar ali, como interessante, como uma coisa mais palpável, mais avistável, né? Não sei se existe esse termo, porque hoje nós, seres humanos, pessoas, infelizmente a maior parte ou uma grande parte das pessoas, elas tendem a acreditar, a se apoiar em coisas que elas conseguem ver, em coisas que elas conseguem tocar. Então a gente vê isso nos dias de hoje, né? Essa sensação de que nós, cristãos, temos de adorar um Deus ao qual a gente não conhece, fisicamente falando, adorar um Deus que não tem face, que não tem uma presença física, que não é feito e ele não é moldado em uma coisa que eu possa tocar. É muito estranho para algumas pessoas conseguir estabelecer a sua fé numa coisa que na cabeça delas, elas não conseguem ver, não conseguem entender. Então, acaba-se que as pessoas conseguem perder a sua verdadeira fé, a sua fé genuína, porque devemos separar a questão da fé. A fé é tudo que a gente consegue acreditar na nossa cabeça, no nosso coração. E é muito mais fácil, às vezes, eu acreditar em algo que eu possa tocar. Então, os cônjuges, as pessoas de fora, de outras religiões, eles chegavam no meio daquele povo e faziam com que o povo que estava ali adorassem aos ídolos, às imagens, às esculturas, né? Traziam os deuses de fora, que eram vários, era um povo politeísta, acreditavam em vários deuses. Então, foi muito mais fácil o de fora entrar e mudar a cabeça deles do que eles ali mudarem a cabeça dos que estavam lá fora, né? Esdras não queria que isso acontecesse de forma alguma com os exilados do Reino Sul. Isso já estava acontecendo com os exilados do Reino Norte, né? Quem eram os exilados do Reino Sul? Era o povo de Judá, né? Eram os judeus verdadeiramente. Então, por isso que ele tomou essa atitude drástica de implorar ao povo para que devolvesse os seus filhos, devolvesse as suas esposas, porque infelizmente eles estavam trazendo para o povo judeu, já ameaçando o povo judeu a extinção do povo de Deus. Então, o que os judeus eles fizeram até hoje, até nos dias de hoje, na face da terra, foi não permitir que eles se acabassem. Tanto que eles são os únicos que mantém a raça, que mantém a linhagem, né, de Jesus, do rei Davi, até os dias de hoje. E assim vai continuar sendo, porque a Bíblia fala que assim será. Então, mas de tudo eles fizeram para que isso não se perdesse. Só para explicar um pouquinho a respeito do negócio dessa familiaridade, naquele tempo, hoje mudou, né? Mas naquele tempo, o homem, a linhagem do sangue, da tradição familiar da raça, ele era denominado pela mulher.
Ou seja, eram as mulheres que davam continuidade à raça para eles, e isso acontece até hoje, né? Então, quando um homem judeu, ele se casava com uma mulher pagã, a raça dele terminava ali, porque era ela responsável pela continuação da raça do povo judeu. Quando uma mulher judia casava com um homem pagão, a raça continuava, né? Só que Deus, mais à frente, a gente vai ouvir Deus falando que a ira dele, a situação ao qual que havia se formado a respeito da idolatria, ia perseguir até os netos e filhos daqueles homens. Ou seja, quando chegassem nos netos deles, eles já estariam desvinculados das tradições judaicas. Então, era uma coisa que Deus também não queria. E como na sua maioria, quem vinha de fora eram as mulheres, tradicionalmente, né, eles que buscavam as esposas fora, não sei se era por causa de alguma taxa de natalidade, não sei se é porque tinham mais homens, isso aí eu não cheguei a ver, só que estava se crescendo muito essa questão de mulheres de fora vir para poder casar com eles, então isso precisava acabar. E aí foi por causa disso que Esdras não queria que isso chegasse ao Reino do Sul, que era o reino do povo Judá. Vamos lá continuar. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Esdras 10, 5. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, ou seja, amém. Conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazéias, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. Neemias 13, 25. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado também por Neemias. A gente observa aqui que após a oração fervorosa de Esdras, o povo confessou seus pecados a Deus. Amém. Já é um primeiro passo, né? Ele orou e o povo entendeu que algo precisava ser mudado. E as mudanças, elas têm que ser de dentro para fora e não de fora para dentro, não é isso? Então, o primeiro passo foi dado, o povo confessou os seus pecados a Deus. Em seguida, eles pediram orientações para restaurarem os seus relacionamentos, ou seja, pediram perdão a Deus e pediram a Deus para que Deus os orientasse o que fazer, para que eles começassem a andar de acordo com a vontade de Deus. Imagina você tá todo errado, fazendo tudo errado, e Deus fala assim: para você se alinhar, para você ficar de acordo com a minha vontade, você vai ter que abrir mão dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa. Imagine a situação da pessoa, imagine nós, porque o ser humano ele é dotado de sentimentos, e isso não mudou hoje. Nós somos com os mesmos sentimentos, com as mesmas sensações do que desde o povo lá do início. Então, que vocês comecem a imaginar, sentir o que esse povo sentiu de ter que se despedir dos seus filhos. Hoje nós não fazemos, por exemplo, que eu me case ou que você se case com um estrangeiro, com uma pessoa de fora. Ninguém se imagina se dispensando ninguém. E lá na frente, no Novo Testamento, a gente vai estar vendo também o apóstolo Paulo, o que ele fala sobre isso, né? Então, o povo começou a pedir orientação a Deus para que eles pudessem fazer para restaurar os seus relacionamentos.
com Deus, com Ele mesmo, não eram os seus relacionamentos com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, né? Aí a gente observa mais uma coisa. O verdadeiro arrependimento não termina somente com palavras de confissão. O que a gente vê na nossa atualidade? O que a gente vê nas nossas convivências? A pessoa peca, eu peco, eu erro, vou lá, reconheço que eu errei, reconheço que eu pequei, né? Isso já também é um passo importante. Peço perdão a Deus, me arrependo, confesso isso às minhas autoridades eclesiásticas, mas dentro de mim ainda continua aquela coisa ali latente que me incomoda, que é minha pedra de tropeço, que é o espinho da minha carne. Então eu me arrependi. Será que eu me arrependi de verdade? Sendo que amanhã eu vou cometer o mesmo erro? Então, o que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento não termina só com a minha confissão. Não termina só com o meu reconhecimento de que eu errei. Porque hoje em dia é fácil a gente saber que errou. Né? É lógico, a lei fala o quê? Nós somos regidos hoje por leis, os nossos códigos civis, penais e etc. Temos, além da lei de Deus, além do homem ao qual a gente precisa seguir, não é isso? Esse arrependimento da boca para fora, ele não serve. Ele não vai servir para Deus que já viu o que eu vou fazer, né? O verdadeiro arrependimento o que o verdadeiro arrependimento ele deve fazer em mim e em você? Levar a mudanças mesmo, a mudanças radicais, a mudanças de comportamento, a mudança de atitude. Eu preciso mudar, eu preciso reconhecer que outrora eu errei, mas que aquilo é abominável, aquilo não é bom e eu não posso mais fazer aquilo. A partir deste momento, eu tenho que me policiar, eu tenho que me vigiar o tempo inteiro, porque eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas dificuldades, para eu não cometer isso outras vezes. Porque Deus não vai configurar como arrependimento. É a mesma forma o perdão. Vejo muito acontecer, e já aconteceu comigo também, de perdoar uma situação, perdoar uma pessoa, mas no meu coração a situação está ali, eu não consigo entender esse tipo de perdão. Então eu perdoei, você perdoou. Se toda vez que você olha, que você lembra, você fica jogando na cara, isso te machuca, isso te magoa, e isso não é perdão. Então você não pode considerar que você liberou o seu perdão. O perdão e o arrependimento leva você a não sentir mais a necessidade de fazer aquilo ali mais, de errar, de cometer os mesmos atos que outrora te levou a pecar. Quando você pecar e estiver numa atitude verdadeiramente de arrependimento, confesse isso para Deus. Depois de você ter passado por todo o processo da sua vida, né? Peça perdão para Deus pelo teu não perdão, pelo teu não arrependimento. Muitas das vezes nós não sabemos lidar com essa situação. Como é que eu vou agir? Como que eu ajo diante de um perdão? Como é que eu sei que eu preciso perdoar. Eu sei que eu preciso me arrepender. Eu sei que eu estou errada. Então, como que eu vou fazer? Eu não sei lidar com isso. Eu sei que eu tenho que falar, eu te perdoo. Eu sei que eu tenho que liberar o meu perdão. Por favor, me perdoe. Mesmo que eu não tenha feito a parte errada da situação, a orientação é que eu vá pedir perdão para aquela pessoa que me fez mal. Assim, agindo assim, eu vou estar liberando o meu perdão. Não é eu sentar e esperar a pessoa que me magoou vir me pedir perdão a vida toda, no meu berço esplêndido. Não é assim que funciona o perdão de Deus. O perdão de Deus funciona a partir do momento que você reconhece a situação, reconhece que está magoado, que está ferido, que a pessoa ou a situação te magoou, e você vai atrás daquilo ali e pedir perdão por ter causado toda aquela situação. É estranho, não é? É complicado até a gente querer entender e absorver essas coisas. Mas a partir do momento que eu me humilho dessa maneira, aí sim eu consigo liberar dentro de mim a entrada do Espírito Santo para com que ele faça o mover no meu coração. Porque eu, por mim mesma, eu não vou conseguir. Né? Eu, por mim mesma, eu não tenho poder de ir lá e apagar. Além de tudo, eu não sofro de nenhum problema
mental que vai me fazer esquecer o que aconteceu. Lembrar, eu vou lembrar para o resto da minha vida. O objetivo é eu não sofrer. O objetivo é Deus estar feliz com as minhas atitudes. Então, quando você se sentir nessa situação de pediu, de se arrependeu, mas mesmo assim, ou dentro de você ainda existe aquele sentimento porque Deus já viu, você vai diante de Deus e confesse para Ele essa situação. Então, por causa desse perdão dele, você vai conseguir receber a graça. E aí, a partir desse momento, você vai começar a ter a orientação para se corrigir, para se colocar na direção que ele quer para você. Amém? Vamos lá. O segundo tópico agora, nós vamos... É isso mesmo. Segundo tópico, por que um judeu não devia se casar com uma pagã? Deus havia proibido o casamento misto. A gente vê em Deuteronômio, Êxodo e etc. A desobediência a essa ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da sua mulher pagã. A história de Israel registra vários exemplos de consequências nefastas no casamento misto. Vejamos, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo de Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Como consequência do seu pecado, no reino do seu filho Reboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. O reino do norte é o reino de Israel. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Então, a gente observa aqui as consequências do casamento misto, do casamento que não é aprovado por Deus. Por que que um judeu, ele não deveria se casar com uma pessoa pagã, com uma mulher pagã? Eu queria que algum irmão abrisse para mim o livro de Deuteronômio, abre em casa também, Deuteronômio 7, 3 e 4. E eu queria que alguém lesse para mim, por favor. Essa é a resposta. Por que um judeu não deveria se casar com uma mulher pagã? Leiam para mim, por favor. Deuteronômio 7, 3 e 4. Então, como sabemos que todo judeu tem que cumprir os preceitos da Torá, isso é uma coisa que muitos deles seguem até hoje, né? É claro para os judeus que devem casar-se dentro da fé deles. Então, os judeus hoje em dia e naquele tempo eles sabiam que era obrigatório, não era nem necessário, não era nem indicação, era obrigatório que eles se casassem dentro da lei deles, ou seja, com pessoas da mesma denominação, não é isso? Então, o que Deus fala a respeito disso? A gente leu lá no livro de Deuteronômio, você também já abriu em casa. O que acontece quando essa lei ela é quebrada, essa lei ela não é cumprida, né? Eles sabiam que se não fizessem isso, seria impossível continuar a cumprir os preceitos da lei e a pertença ao povo de Deus. Ou seja, como eu falei agora há pouco, chega no momento da vida do casamento misto que aquela descendência, aquela geração, ela sai da linhagem do judaísmo, eles não são mais judeus. Então, eles não queriam isso para ele. E isso é uma contradição, uma vontade declarada de Deus. Deus não quer que isso aconteça, né, em sua lei. Como citado, já podemos ver vários exemplos dessa desobediência. A gente viu aqui um exemplo do rei Salomão, que a gente já citou também. O que aconteceu devido à sua desobediência? Praticamente após o rei Salomão,
as tribos elas foram extintas por causa das guerras, por causa da divisão dos reinos. Não deveria acontecer isso, tanto que só sobrou os judeus, até hoje só existem, né, os judeus, os outros já não existem mais, por causa da desobediência, por causa do não cumprimento à lei. É importante que isso aconteça. E nos nossos dias atuais, o que Deus quer nos deixar com essas palavras? Qual é a orientação que Deus nos deixa aqui? A orientação é que o certo para nós, na nossa atualidade, nós não somos da linhagem do povo judeu por descendência, por herança, né, pelo sangue, mas nós somos descendência de Deus pela graça dele, né, pelo teu amor. Hoje nós fazemos parte da linhagem do Senhor. Então, como que a gente vai conseguir manter essa herança? Como que a gente vai conseguir manter essa graça que nós recebemos? Não é isso? Também seguindo a orientação que Deus ele nos deixou. E que orientação é essa? O que eu devo fazer para os jovens e para os solteiros de todo mundo, né? Procurar se unir a pessoas que compartilham da mesma fé espiritual que você. De preferência, pessoas que estão compartilhando da mesma sintonia eclesiástica, religiosa, no mesmo ambiente que você está. Porque, por incrível que pareça, há pessoas... Um exemplo que eu vou citar, não estou dizendo que isso é proibido, não é. Mas é só um exemplo que uma pessoa que compartilha da mesma fé cristã, mas de denominações diferentes, elas também, eu já vi acontecer de pessoas assim, que é de uma igreja e o cônjuge é de outra igreja, terem atritos a respeito de qual vai ser depois do casamento. Então, um quer puxar para o teu lado, cada um quer puxar para o teu lado, um é mais acostumado com a sua igreja, com a sua fé, com as doutrinas da sua igreja, o outro está acostumado e aprendeu a conviver com as doutrinas de outra igreja e começam aí a ter os atritos. Desde o início já tem atrito. A gente vai se casar, mas a gente vai ficar aqui ou a gente vai ir para lá. Mas eu gosto mais daqui, mas ele gosta mais de lá. Eu me sinto melhor lá, porque lá meus amigos estão lá, minha família está lá, minha comunidade está lá, é lá que eu me sinto bem. Poxa, eu vou ter que mudar tudo e vir para cá. Aqui eu não conheço ninguém, as irmãs do círculo de oração não me receberam, me trataram meio com desdém. A sensação que eu tenho é que eles não me querem lá, é como se eu tivesse intrusa ali naquele lugar. Eu não me sinto bem naquela igreja ali, não, hoje eu não vou para o culto, não. Então, irmãos, é essa orientação que Deus nos deixa, que por mais, mas o meu cônjuge, a minha namorada, ela é crente também, ela é cristã, ela professa a mesma fé que eu. Mas fiquem atentos neste detalhe, de onde vocês vão estar buscando, porque uma simples mudança de endereço, ele já pode promover muita dificuldade na vida daquele futuro casal que vai estar começando uma vida. E Deus não quer que isso aconteça. A orientação é que vocês, de preferência, se ajuntem com pessoas da sua mesma tribo, da sua mesma igreja, da sua mesma religião. Amém? Vamos lá. A sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, isso a gente sabe. Porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, a gente vai ver isso em Lucas 21, 24, quem puder abrir em casa e já ler, que existem judeus espalhados no mundo inteiro, nos dias de hoje, não se misturam com os povos. Os judeus, eles não gostam de se misturar com as pessoas, mesmo estando morando em outros países, ok? Isso a gente também já sabe. No meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. A gente viu que existem pessoas do povo judeu até hoje, né, vivendo espalhados pelo mundo afora. Nisso a gente sabe, inclusive pessoas da televisão,
pessoas donas de muitas propriedades. O povo judeu ele é dotado de uma inteligência, de um QI muito elevado, então eles conseguem ter um poder de administração, um poder de posse muito grande, diferente do resto da população mundial. E o interessante disso tudo, como é que você se imagina, você de uma religião, de uma denominação religiosa, indo para um país diferente, estranho, que não professa a tua fé, que não tem ali os seus costumes, não se alimentam das mesmas coisas que você aprendeu a se alimentar. E como que você pensa em manter a sua tradição em outro país, em outro lugar? É muito difícil, né? Quase impossível. É por isso que a existência do povo judeu puro até hoje é considerado como um milagre. Mas a gente sabe, né, que isso já está previsto na palavra de Deus. O povo judeu, eles mantêm seus hábitos mesmo longe de sua terra. Ou seja, eles continuam mantendo seus rituais, os seus ritos, eles não se misturam. Fazendo uma breve pesquisa a respeito do povo judeu aqui no Brasil, eu vi que tem comunidades, as maiores comunidades de judeus, elas se concentram no estado de São Paulo, né, em Higienópolis, naquela região ali. E são muito, então eles se concentraram numa região. Por que eles fizeram isso, né? Por estratégia até. Mesmo que eles estejam em outro país, em países de culturas diferentes da deles, eles se juntaram para eles criarem as suas próprias culturas ali. Eles unidos, eles têm mais força, não é isso? A gente consegue achar eles em São Paulo. E o mais interessante é que se alguém hoje daqui for lá em Higienópolis, no dia de sexta ao pôr do sol até o sábado, durante todo o dia do sábado, vão ver eles muito mais nas ruas nas ruas do bairro, nas ruas da comunidade. Por quê? Porque eles têm, a tradição deles diz que do pôr do sol de sexta-feira ao anoitecer do sábado, eles não podem gerar energia. O que isso significa? Eles não podem dirigir carros, eles não podem produzir energia através dos seus veículos. Isso os leva a caminhar mais pelas ruas. Então, eles são mais vistos, homens com aquelas roupas tradicionais, com as suas vestuárias, as mulheres também com seus vestuários. E eles são mais detectados no meio do povo. Não é isso? E o interessante, a gente observa que, vou citar aqui alguns exemplos do que eles mantêm, né? São vários, eles mantêm várias tradições, eles mantêm todas as tradições, né? Alguns judeus ortodoxos. O que eles mantêm, que é interessante fora lá da naturalidade deles, eles têm um período de oração e descanso, que a gente já sabe, que vai do pôr do sol de sexta até o início da noite de sábado. Eles não usam carro neste período, a gente já falou, e por isso são mais vistos. Eles, desde pequenininho, na creche, nas pré-escola, nas escolas, eles já separam os sexos onde eles vão, onde eles têm os seus ambientes sociais. Então, homens e mulheres são separados deles. Por que isso acontece? Porque eles têm a consciência de que o ser humano, ele tem uma mentalidade muito perigosa, uma mentalidade muito promíscua. E para não haver nenhum problema antes eles parem em todos os andares do edifício, do 1 ao 20, do 1 ao 15, seja lá qual andar que tiver, e eles fiquem um determinado tempo ali parados para que as pessoas entrem e para que as pessoas saiam, sem sequer tocar no dedo no botão do elevador, que eles não podem nem tocar um dedo no botão do elevador. Então, fora os que moram em casas, eles não fazem esse tipo de ação, né, com as mãos dele. Então, e é interessante que eles estão se preservando, eles estão se conservando assim. E então a gente observa como que eles são tradicionais, como que eles separam o momento de oração, eles são muito religiosos, eles são muito ativos nessa coisa de que eles pertencem ao povo de Deus, eles pertencem ao povo escolhido e eles não abrem mão disso. Isso é muito interessante, né? Eles vão passar pelo processo que eles vão passar e mesmo assim eles mantêm a raiz que Deus colocou lá atrás para eles, né? Eles não acessam a internet, eles não têm acesso à TV, dentre outras coisas que eles fazem, né? Tanto que, imagine hoje seu filho, jovem, adolescente, criança, eu tenho um de 2 anos que eu estou surpreendida como que ele é tecnológico, entendeu? Porque
A gente não queria que ele tivesse acesso a celular, uma criança de 2 anos, imagine um de 10, de 5, de 7, de 11, e a gente percebe que ele não pode ver um celular, que ele entra em pânico, quer mexer, quer pegar e sabe mexer, e já sabe ir onde ele quer. Você entrega uma coisa apagada, ele já sabe o que ele vai fazer. Imagine um jovem, um adolescente, em plena sexta-feira, sem acesso à internet, sem acesso à TV. É muito estranho, né? Mas esses jovens judeus, eles são espertos, eles não têm acesso, mas eles têm amigos, né, que não são judeus, é lógico que eles também não podem se separar das pessoas assim, que os mantém informados do que está acontecendo nesse período do Shabat, nas redes sociais, nas atualidades, na televisão, que eles não podem ter acesso à notícia, ter acesso a nada. Eles são interessantes também, não são bobos não. Então, a gente observa que eles mantêm a tradição deles, né? E isso é interessante. Será que nós estamos mantendo a nossa tradição? Qual é a nossa tradição? Como também o povo escolhido de Deus. O que nós temos feito para agradar a Deus? A gente separa o nosso momento de oração? Temos o nosso momento com Deus? Eu tiro um momento do meu dia, da minha semana, para estar lá no meu quarto, na minha individualidade, na minha intimidade, entregando para Deus os meus problemas, as minhas situações, por mais difíceis que estão, por tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais, por todas as dificuldades que estamos tendo. Então, é necessário que a gente aprenda com essas pessoas um pouquinho dessa tradição de Deus na vida deles e de Deus nas nossas vidas. Afinal, nós também somos povo escolhido de Deus, não é isso? Vamos continuar. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção de Deus, a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus nos dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento e fica livre para casar com o que quiser, contanto que seja no Senhor. Ai, meu pai, como é que é isso, né? A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, 14 e 17 as implicações da expressão no Senhor. Depois vocês abram em casa 2 Coríntios 6, de 14 a 17. O que significa esse no Senhor que o Deus nos deixou? E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre isso, neste texto que a gente está lendo, nessa aula que a gente está tendo neste dia de hoje. Que Deus guarde cada crente de algum dia ter que aceitar um jugo desigual com o infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. O casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse, não sou mais dois, mas uma só carne. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo corpo, alma e espírito de ambos. Casando-se o crente com um não crente, pode naturalmente obter uma união de corpo e em parte de alma. Não é isso? Mas é impossível que haja união de espírito. Pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Deus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado hoje nas pessoas do mundo inteiro. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais ao casamento do que ao próprio Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos da ajuda espiritual.
é muito triste a gente se deparar com uma declaração dessas que a Bíblia, ela nos traz, né? Mas não tem, nós não vamos fazer hoje aqui o que Esdras orientou o povo a fazer lá atrás, né? Vai, manda sua esposa embora com seus filhos. Misericórdia. Não, isso foi para preservar a raça judaica, os judeus, é outra história, mas que serve de orientação para nós, né? Eu queria, depois os irmãos, não sei se eu já falei, abram em casa, 2 Coríntios 6,14, que a gente vai ver a orientação que o apóstolo Paulo ele nos dá nos nossos dias, para as nossas atualidades, nos nossos momentos de hoje. Paulo incentiva os crentes a não se prenderem a um jugo desigual. O que isso significa? Não formar parcerias ou parceiros com incrédulos. E isso não serve só para o casamento. Isso serve para uma sociedade, isso serve para uma abertura de uma empresa, isso serve para a compra, aquisição de um bem móvel ou imóvel, porque hoje em dia as pessoas elas se juntam para comprar coisas, né? Elas se juntam para dividir coisas. Imagine você se juntar com uma pessoa, eu quero comprar um sítio, uma casa de praia, eu quero comprar um cantinho, mas eu não quero só, eu quero me juntar com alguém, porque eu vou dividir despesa, vou me juntar com um parente, com um familiar. Essa pessoa ela não professa sua fé, essa pessoa ela não está ligada na mesma sintonia que você. Logo, o que vai acontecer? Vão fazer a casa, está tudo bonitinho. E aí você vai para lá, você é crente com seus filhos no final de sábado, no dia de sábado, no domingo à tarde, depois da escola bíblica dominical. E aí o que acontece? Você chega lá, ou você chega lá porque você tem o seu respeito a respeito das coisas do Senhor. Você segue o seu ritual na igreja, você vem para a escola bíblica dominical. Quando você não vem, você está em casa, sentadinho, assistindo essa live. Então, essas pessoas que não são crentes, que compartilharam essa compra com você, o que elas já estão fazendo nessa hora? Elas já estão lá na casa. Já estão lá bebendo, já estão lá fazendo churrasco, talvez até levou os amigos, levou a namorada do fulano, levou o amiguinho do cicrano. Então, quando você chega lá, você vai encontrar já essa situação. Ou, no mais, vocês vão estar um compartilhando de uma coisa e outro compartilhando de outra. Será que ele vai ter respeito por você, pela tua família? Não. Eu não vou trazer minha cervejinha para cá. Eu não vou trazer eu vou trazer ou não vou trazer. Por quê? Porque a Leila não gosta. Será que haverá esse respeito? Você vai contar com isso? Então, o que vai acontecer a partir daí? Vocês já compraram, já fizeram a sociedade. Seus filhos pequenos vão estar, não ver você, mas ver o outro do teu lado compartilhando de uma situação ao qual não é aprovada para você. Aí, sabe o que acontece? Influência. Isso chama influenciadores. Vocês estão entendendo? É muito mais fácil aquilo tomar conta do que não tem feito. Por quê? Porque aquilo que eles estão fazendo humanamente falando, fisicamente falando, é legal, é gostoso. Pessoas assim, elas são mais alegres, elas são mais felizes do que nós, que estamos ali durinhos, firmes, seguindo a risca ali as coisas do Senhor. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus é difícil, porque você tem que abrir mão do mundo, você tem que andar na contramão do mundo. Então, o que vai dar essa sociedade? O que vai dar? Aí você fala, vou abrir uma lojinha para mim. Poxa, mas eu não quero abrir sozinho, eu vou chamar uma pessoa, aquele fulano ali, ele tem condições de entrar com uma sociedade meia-meia, ele entra, né, a gente divide as despesas, divide o investimento. Só que aquela pessoa, ela não professa da sua fé. Logo, os seus pensamentos a respeito do seu comércio vai começar a bater de frente com a opinião dele, com a opinião dela, que não é a mesma que você. Você vai estar exigindo coisas daquela pessoa que ela não vai fazer porque ela não tem o costume. E isso, a tendência é dar certo, a tendência é dar errado, não dá certo. No casamento é a mesma coisa. O apóstolo Paulo aqui, nesse jugo desigual, ele já nos orienta. Isso você não deve formar parcerias ou parceiro com pessoas incrédulas. Isso é luz com trevas, elas não se misturam, não se ajuntam. Luz com trevas é separado, é igual água e vinho. Não tem como. Não tem. Por mais que você queira fazer, por mais que seja muito bacana, interessante fazer isso, não vai dar certo. A tendência é sofrimento. Deus ele já nos fala. Por isso, poderia enfraquecer o seu compromisso cristão. O que isso nos traz? Enfraquecimento cristão. A gente começando a compartilhar das coisas que as pessoas compartilham, você começa a ter problema, você começa a não ter tempo para vir para a igreja, você quer estar lá também,
você começa a ter problema tal que você já não consegue mais se concentrar nas coisas de Deus. E isso te rouba muito tempo, não é isso? Religião e deixar os incrédulos para lá, não. O apóstolo Paulo ele nos fala o contrário. A gente tem que se juntar a essas pessoas assim, de uma maneira arbitrária. Eu não sei nem se é essa a palavra, de uma maneira que você não promova uma união. Você não precisa formar nenhuma sociedade, você não precisa formar nenhuma parceria, mas que você deve estar junto dessas pessoas para você mostrar os de Deus e evangelizar. Sim, a gente não deve se afastar. Paulo incentiva também no livro de 1 Coríntios 7, 12 e 13, que os cristãos eles devem permanecer casados com seus cônjuges incrédulos. Agora não adianta mais. Eu casei, meu marido bebe, ele não me dá sossego, ele não me deixa para a igreja, ele me xinga, ele dá trabalho, ele quebra tudo, ele bate nas crianças. Eu vou me separar. Não, o apóstolo Paulo disse que não pode mais. Casou, está casado. Agora, no nosso tempo, casou. Não tem jeito mais. Não pode se separar. Ele queria que os crentes fossem ativos. O que isso significa? O que o apóstolo Paulo quer dizer? Que se eu me juntar com uma pessoa que compartilha da mesma religião que eu, do mesmo dogma que eu, a tendência, a nossa união se fortalecer muito mais e eu conseguir convencer, eu conseguir passar mais a respeito de Deus, evangelizar com mais força, é muito maior do que uma pessoa sozinha. É isso que ele quer nos deixar, né? O nosso testemunho de Cristo com dois juntos, com dois professando a mesma fé, com dois orando, dois jejuando, dois caminhando junto, firme na igreja, é muito maior do que se fosse um só, né? Interessante que quando é um só, a outra parte nem sequer abre a boca para falar de Deus, porque o outro não aceita ouvir de Deus. Então é um problema muito sério isso, né? Mas que não prendessem-se a relacionamentos pessoais e comerciais que poderiam fazer com que eles comprometessem a sua fé. Isso a gente sabe. Para quem não casou ainda, o certo, e para quem não está pensando em fazer sociedade, pensando em constituir, comprar coisas, não é recomendado fazer. Mas se já fez, vai ter que agora batalhar para poder mostrar o seu evangelho, para poder mostrar, porque esse é o objetivo, você tem que ser um evangelista. Mostrar para as pessoas o nome de Cristo, levar para frente o nome de Deus, não é isso? E não apagar com você. Você não pode comprometer a sua fé, em hipótese nenhuma. Os crentes devem fazer tudo e o impossível que puderem para evitar situações que possam forçá-los a dividir as suas lealdades. Você jamais pode ser colocado na situação de que eu escolho isso ou escolho Deus. Ou eu vou para a igreja ou eu vou para não sei aonde. Então, nós devemos evitar ao máximo que a nossa lealdade a Deus ela possa ser colocada em questão, ela possa ser colocada em cache, porque nós vamos estar nos enfraquecendo, trazendo para nós fraqueza a esse respeito também. Não é isso? Deus ele faz acepção de pessoas. Eu quero que vocês em casa abram o livro de Atos 10, 34. E a resposta vai estar lá. Deus, não, ele não faz acepção de pessoas. Então, por que não é recomendado que a gente se una com pessoas que não tenham fé? Não é isso? De outra denominação, de outros lugares. Aí já é uma questão de conexão. E como a hora ela nos espera, só vou dar mais um exemplo aqui. A questão que não é um preconceito que a Bíblia não fala. Deus ele não tem acepção de ninguém, Deus ele ama todos. Né? O que acontece nesse caso aqui? Vou dar um exemplo que você vai fazer uma mala, você vai viajar. Então você pega o aeroporto ou pega a rodoviária de onde for, você está querendo ir para o Rio Grande do Sul. Você vai lá, compra a sua passagem para o Rio Grande do Sul. Na sua passagem vai estar lá a plataforma ou o local onde vai estar o seu avião, né, o portão e tal. Aí você se dirige automaticamente para aquele lugar, correto? Deu o dia da viagem, a hora da viagem. Então eu vou estar me direcionando ao meu portão, à minha plataforma, ao número, vou estar seguindo direitinho para não perder a minha viagem. Porque se você for para outro lugar, se você errar o número, você vai perder a sua viagem, porque o ônibus, o avião, ele não espera por ninguém. Então, você está querendo ir para o Rio Grande do Sul. Faz sentido você se juntar às pessoas que estão querendo ir para o Rio Grande do Norte?
Na sua passagem está escrito que você deve seguir o portão 3, a entrada tal, e você vai seguir a entrada 10 e a entrada X. Faz sentido isso? Se você quer ir para o Rio Grande do Sul e você pegar o portão errado e ir para o Rio Grande do Norte, você vai estar cumprindo o seu objetivo? Você vai estar cumprindo com o que você veio a fazer? Você vai perder sua viagem, correto? Você vai ter perdido o seu tempo e causado um grande problema para você, porque às vezes o que você tinha que fazer em Rio Grande do Sul era muito importante. Então, a diferença de acepção para conexão é exatamente essa. Por que nós não devemos nos juntar a pessoas que não compartilham do nosso objetivo, vamos dizer assim? Porque se eu me juntar com pessoas que compartilham de outros objetivos, não vai dar certo. Você vai estar caminhando para um lado e a pessoa vai estar indo para o outro. Não vai ter uma linguagem para se entender. Ninguém vai se entender nessa situação. Então, você vai fazer uma viagem perdida, você vai ter um casamento sofrido, você vai ter uma sociedade triste, o futuro que a gente tem muito visto na nossa atualidade. Divórcios, sociedade desfeita, crimes uns contra os outros, quando não se contenta em só separar, quer matar, quer espancar, quer agredir. E isso é uma coisa terrível. Quando isso acontece, você já logo vê que essa união, ela não foi uma união desejada por Deus. E Deus, ele tem uma pessoa para nós, para as nossas vidas. Já está escrito lá no livro dele, que todo mundo tem o seu par. Basta você colocar para ele escolher. Basta você colocar para Deus escolher. Então, não só no casamento, como na sua vida, como na sua sociedade, como no seu trabalho, Deus, ele tem um lugar e as pessoas escolhidas para você. E para encerrar essa aula de hoje, nós vamos só ler a nossa conclusão, que fala: espera em Deus, confia nele. Não é isso? Espera em Deus. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Salmos 27, 14. Salmos 37, 7. Abram em casa, guardem aí. Jovem, o seu desejo de ter um lar, experimentar a riqueza do amor de uma companheira ou de um companheiro, é natural. Todo mundo sabe disso. Nós sabemos disso, os casados já passaram por isso. Lembra-te de que Deus ouve a sua oração. Deus, ele ouve, gente. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, ele recebeu uma gloriosa resposta. Está lá no livro de Gênesis 24, 12 a 27. Glória a Deus por isso. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos. 1 Samuel 16, 7, a gente viu o que aconteceu quando Samuel julgou pela aparência. Pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti, para você. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz que o solitário viva em família. Oh, glória, meu Deus, é maravilhoso viver só, não é bom. Salmo 68, 6. Deus que trouxe a companheira para Adão em Gênesis 2, 22, poderá fazer isso para você. Espera, pois, no Senhor. Confia nele. Então, essa é a aula de hoje, que Deus, ele nos deu a oportunidade de estar aqui, né? Já deu o nosso horário. E eu agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas que pararam para estar assistindo essa aula. Deixa o seu comentário, alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar, podem me chamar no particular. Alguma observação, alguma coisa errada que eu falei, também eu aceito as correções, com certeza. Às vezes a gente fica nervoso, toda vez pode dar 300 aulas na vida, 1000 aulas, mas sempre a última é a mais emocionante, a gente se arrepia, dá dor no estômago, você não come nada, não consegue dormir à noite. Mas eu gosto disso porque eu sinto como um sinal de respeito pelas pessoas, eu sinto como sinal de reverência às coisas de Deus. E a gente tem que estar sempre nessa emoção mesmo para falar as coisas de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus e agradeço aos irmãos que vieram aqui hoje na escola, na igreja, na escola bíblica, né, na igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Eu queria que os irmãos cantassem em casa os louvores da harpa 88, tá bom? Vamos deixar esse louvorzinho para a nossa meditação. Glória a Deus. Irmãos, o Diácono Júlio está colocando o PicPay na tela. Os irmãos que quiserem depositar uma oferta, os irmãos que estão presentes também, sintam-se à vontade. Neste momento nós estaremos orando, convido os irmãos a se colocar sobre os pés. E logo mais à noite teremos o nosso culto presencial e online. Então, você que pode, que tem a possibilidade, não é do grupo de risco, e se sente seguro, venha participar conosco, para quanto mais pessoas tiver, melhor. Mesmo que a gente saiba que há aglomeração e tudo mais, mas aqui nós fizemos, tem as separações, a gente faz a limpeza, pode ficar tranquilo, venha adorar o Senhor conosco. E se não puder também, creio que o Senhor vai te visitar em casa da mesma forma. Fechamos nossos olhos. Senhor meu Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã a qual o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos, Senhor, por esta aula e pela oportunidade, Pai, de estar aprendendo mais um pouco, Senhor, de tudo aquilo a qual o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, e entrego em tuas mãos o nosso domingo. Senhor, guarda-nos aonde quer que venhamos colocar a planta dos nossos pés. Dá-nos, ó Deus, um domingo abençoado em comunhão com os nossos familiares, com os nossos amigos. E, Senhor, nós que estamos aqui no templo, Pai, eu te peço que venha nos levar em segurança ao nosso lar. Pai, e logo mais à noite, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que estão colocando em seus corações de estar aqui conosco, eu te peço que venha guardar cada um dos seus filhos, Pai. Senhor, continua conosco, Pai, nos guardando, nos abençoando, abençoando os nossos vizinhos, abençoando, Senhor, aqueles irmãos que estão passando por lutas, por provações, abençoando a cada um de nós, Pai, pois nós somos necessitados de Ti, Pai. Continua conosco no decorrer deste dia. É assim que eu te clamo e te peço, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Evandro, a missa apostólica. Amém. Vamos ministrar a bênção apostólica nessa manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo e seja sobre todo aquele que aguarda a vinda linda e preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos dizem amém. Está encerrado em nome de Jesus. Fique com Deus. Até mais à noite.